Olá gente, tudo bom? Então, vou fazer aqui para vocês um vídeo que ele tem digamos, ele se insere no contexto da física computacional que eu ando, responsável por essa disciplina no Instituto de Física da UFAL, mas ele já é um vídeo um pouquinho mais avançado e que eu estou puxando ele para os trabalhos de pesquisa de alguns dos meus estudantes, de iniciação científica. E eu vou discutir um pouquinho de uma forma assim rápida, um pouquinho mais avançada, essa metodologia, que seria utilizar o método de Adams de oitava ordem, certo? Vamos caprichar aí na ordem, né? Num problema geral, num sistema de equações diferenciais. Tá bom? Então assim, como eu disse, esse é um vídeo um pouquinho mais avançado, não tão mastigadinho como os demais vídeos que eu faço no curso. Esse já é um vídeo já mais, seria uma parte mais avançada aí para aqueles realmente interessados que já estão trabalhando com esse tema comigo ou com pessoas dessa área, né? Que são pessoas que já estão ali com a mão na massa mesmo, né? Então esse vídeo realmente seria para um público um pouquinho já mais maduro nessa parte de resolver equações diferenciais, tá bom? Então vamos lá. Então qual é a ideia? A ideia, gente, é você encontrar uma solução aproximada para uma equação geral, uma equação diferencial geral. Por exemplo, essa equação aqui. Então, dy dt é igual a um d de t. Esse d de t aí é o lado direito da equação. Ele, apesar de ele estar ali só em função do tempo, mas você pode até pensar que ele é função do próprio y, que você tem um sistema de equações e ele está acoplado com equações vizinhas. Tá? Então é um lado direito. O que tiver naquele lado direito, você pode utilizar aí nessa abordagem. Então, qual é a ideia do método de Adams? A gente já viu, né? Você vai fazer uma espécie de um procedimento onde você vai interpolar, você vai dividir um dado intervalo em 4, 6, 8, lá, dependendo da ordem que você quer, e vai fazer um processo de interpolação da função naquele intervalo ali. Certo? Para fazer esse processo de interpolação, você precisa de um histórico de derivadas dessa função, né, em um dado range temporal. Tá bom? No caso em questão, 8. Então eu preciso de um histórico de 8 valores da derivada da função y, ao longo aí de 8 intervalinhos de tempo. Então o método de Adams, a gente já discutiu isso, a gente fez a segunda e a quarta ordem aí. Ele não é um método, ele não se inicia, né? Você precisa iniciar a solução numérica desta equação diferencial. Você precisa iniciar a solução numérica com um outro método e obter o histórico de soluções dessa equação diferencial pelo número de passos igual à ordem do método de Adams. Então, se eu estou usando o método de oitava ordem, eu preciso de um histórico de 8 soluções dessa equação diferencial e, concomitantemente, o lado direito da equação, né, durante 8 instantes. Ok, gente? Então, eu inicio o problema, inicio minhas equações diferenciais no tempo zero e resolvo ela 8 vezes e guardo esse histórico. De posse desse histórico, eu faço o processo da extrapolação lá, né, do método de Adams e deduzo esta equação aqui. Então, a solução no tempo futuro é a solução no tempo presente mais essa cacada de termos aqui. É uma constante C1 multiplicado por uma constante AM1 vezes o lado direito da equação no tempo t, uma constante vezes o lado direito da equação diferencial no tempo t menos ΔT, ou seja, um passadinho ali mais próximo, e assim vai. Aí vai descendo. Uma constante vezes o lado direito no tempo t menos 2t, t menos 3t, t menos 4t, e assim vai, até o sétimo aqui. Né? Então, você vai do tempo t até o tempo 7, t menos 7 ΔT. Compreendeu? Então, você tem 8 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que correspondem ao histórico de soluções desta equação diferencial que deve ser obtida com outro método. Você pode usar, por exemplo, um Range-Kutta. Tá? Encontrou um Range-Kutta, usando o Range-Kutta, os 8 primeiras soluções, agora é só aplicar esta fórmula aqui recursivamente e
encontra então a solução da equação diferencial. Qual é a vantagem? A vantagem é que ela é uma fórmula só. Aquele monte de somatório do Runge-Kutta, um monte de estágios do Runge-Kutta, você só vai precisar usar nas 8 primeiras soluções. Após isso aí, a solução é feita com uma única equação, com esta única equação. Bota aí, puf, sai o resultado. Entendeu? Essa é a vantagem do método de Adams, é que você tem aí uma única fórmula, basicamente. Você poderia usar um Adams Multiple, por exemplo, que seria você usar esta fórmula e uma outra fórmula de correção, né? Que ele melhora essa aproximação. Mas tudo bem, só o Adams mesmo, puro, já é uma excelente aproximação. A gente vai ver em 8ª ordem, né? A gente vai ver aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos para um problema qualquer. Eu vou considerar que essa equação diferencial aqui é um problema que eu tradicionalmente já trabalhei aqui no canal, o problema de Morse. A rede de Morse, tá bom? Eu já resolvi a rede de Morse com o método de Runge-Kutta, com o método de Verlet, né? Acho que eu já fiz, talvez eu já tenha feito o método de Adams de 4ª ordem, não lembro. Mas eu já resolvi essas cadeias de Morse com vários métodos aqui para vocês, né? Então esse seria aí a aplicação do método de 8ª ordem do método de Adams. Então vamos lá, vamos embora. Então talvez aqui alguns já tenham visto esse meu programa, né? Esse aqui é um programinha que eu fiz com um aluno meu, Carlos, né? Aluno de PIBIC. E a ideia, qual é a ideia? A ideia é você tem um problema, né, uma cadeia, onde as massas, uma cadeia massa-mola, onde as molas elas têm uma interação exponencial. A interação entre as molas é essa interação aqui. Ó. Entendeu? Essa é a força lá de interação, o termo de interação, que é a interação de Morse, famosa. Né? Tá bom? Então pronto, é uma cadeia massa-mola, onde você tem as massas iguais, mas as molas têm uma interação exponencial, tá bom? Seguindo a descrição do potencial, o famoso potencial de Morse, tá bom, gente? Que é essa formulazinha aqui, que está nesse comando return aqui, tá bom? Pronto, basicamente é isso. Então, é uma cadeia onde você tem uma equação para cada massa, e essas massas são acopladas com um termo aí, potencial exponencial, tá bom? É o conhecido potencial de Morse, né? Que tem suas relações com outros potenciais famosos aí da área de estado sólido, líquido, e Lennard-Jones e tantos outros, tá bom? É um potencial bem interessante e muito utilizado nessas áreas, beleza? Então pronto, então como é que eu faço? Vamos lá. Primeiro, aplico um Runge-Kutta. Aplico aqui um Runge-Kutta, certo? Opa, desculpa, perdão, estou aqui em cima. Aplico primeiro um Runge-Kutta até o tempo 8. Ó. Inicializo a cadeia no tempo 0. E o tempo dt, 2dt, 3dt, 4dt, até 8dt, eu resolvo com o Runge-Kutta. Aquele Runge-Kutta tradicional. Calcula aquelas constantes lá, né? K1, K2, beleza? K3 e K4. E meto lá o nosso velho Runge-Kutta, né? Calculado, resolveu as posições e velocidades de cada massa, o que é que eu faço? Eu calculo a derivada do lado direito da equação. Né? Essas derivadas eu guardo nesses caras aqui. Quem são esses caras aqui? São matrizes que vão guardar o histórico de derivadas. Entendeu? Bom, então aqui eu vou guardar o histórico de derivadas. Onde esse carinha aqui é um contador, que ele começa em 1 e vai até 8. Tá? Então, quando esse número aqui for 1, é a primeira, é a derivada lá no tempo dt. 2 no tempo 2 dt. 3 no tempo 3 dt, assim vai. Então, essas matrizes aqui, elas vão guardar o histórico das derivadas aí, né? Terminou isso aí, terminou aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou para o loop do Adams, que é esse aqui. Ele começa no tempo 9 dt. Beleza? 9 dt. Por quê? Porque os 8 primeiros dt eu resolvi com o Runge-Kutta. Eu inicializei com o Runge-Kutta. Agora eu vou utilizar o Adams. Aí o Adams, como eu expliquei para você, é basicamente uma fórmula. É basicamente essa fórmula aqui. Uma fórmula. Aqui estão as derivadas, as 8 derivadas. Eu guardo nessas variáveis aqui. E aqui eu aplico aquela formulazinha. A constante C1 e aquelas constantes AB1, AB2, AB3 que estão aqui. Ó. Se você olhar, estão tudo aqui, né? Aqui eu chamei de AM1, né? AM1, aqui no meu programa, é AB1. Tá aqui, as 8 constantes. Né? O Adams é uma fórmula. Então, isso daqui, basicamente, é o método de Adams. Essa coisa aqui, né? Fórmula do método de Adams, né? De 8ª ordem. Então, essa fórmula que vocês estão vendo aqui, ó, esta fórmula aqui, tá vendo?
a função no futuro é igual à função no presente mais o quê? A constante C1 que multiplica esse cara aqui. Ó. Essa fórmula aqui é exatamente essa fórmula aqui que vocês estão vendo. Exatamente. Pronto. Feito isso, né, faz isso para a posição e faz isso para a velocidade. Isso aqui é a velocidade. Tá? E acabou o problema. O que é que você tem que fazer agora? Uma vez que eu resolvi, usei os oito tempos e encontrei o nono, o que é que eu faço agora? Eu descarto o último tempo, o primeiro tempo e atualizo isso. O nono tempo que eu acabei de calcular, né, ele passa a ser o oitavo. E aí aplico de novo a fórmula e fica recursivo. É isso que eu faço aqui. Ó. Eu atualizo aqui a coisa. Eu pego o primeiro, né? O primeiro cara, eu guardo o segundo. Eu pego, né? Eu tenho aqui, eu tinha 8, eu calculei o nono. Aí eu descarto o primeiro e os últimos 8 tempos eu agora aproveito eles para aplicar de novo a fórmula e encontrar o que seria o 10º tempo. E assim vai. Entendeu? Então aqui é isso que eu estou fazendo. Eu estou descartando a primeira derivada, o 1 aqui, ó, que é o que teria lá do tempo dt. E estou atualizando, pegando só do tempo 2 até o tempo 9, que são os novos 8 instantes que eu vou guardar para calcular o próximo tempo. Entendeu? Então eu faço isso tanto para a posição quanto para a velocidade. E aí chego aqui, finalizei o método, né? Fim da solução. Acabou. Então basicamente o método é esse. Aplica as fórmulas. Depois que eu apliquei as fórmulas, eu atualizo, né? Eu digo, olha, eu atualizo, calculo a nova derivada naquele tempo novo e faço essa atualização aqui. Entendeu? Eu tenho os 8 que eu tinha calculado com o Range-Code e tenho esse nono aqui. Aí eu descarto o primeiro e pego só esses 8 caras finais aqui, os últimos 8 instantes que eu tenho, e esses caras eu aplico de novo a fórmula de Adams. E aí o processo fica recursivo. Entendeu? Então basicamente é isso. Eu só preciso guardar as últimas 8 soluções temporais da equação e aplico a fórmula de Adams. Entendeu, gente? Então, basicamente, essa é a ideia do método de Adams. Muito simples. E como eu disse, basicamente, uma fórmula. E ele tem uma velocidade muito grande, é muito mais preciso para ele no Range-Code. Só para você ter ideia, isso aqui eu estou fazendo esse programa aqui. Bem, aqui estão as constantes, aquelas constantes que eu deduzi, certo? A gente deduz com uma extrapolaçãozinha, né? Aqui está o C1, está aqui. Então, se quiser pegar aqui, pode pegar, está aqui, certo? Eu já chequei tudo direitinho. Também chequei na internet, então aqui são aquelas constantes que eu uso lá, né? Tá? Tá aqui, são essas aqui. Beleza? É porque eu deduzi todas. Eu deduzi tanto a do método do Adams quanto a do Adams-Boolton, né? Então eu deduzi todas. Então aquelas constantezinhas que a gente usa lá na coisa estão aqui, tá bom? Então estão aqui. Quem quiser pegar, estão aí. Só parar o vídeo, né? Elas estão aí separadinhas, tá? Que seriam essas constantes aqui, ó. O C1 seria esse C1 aqui. E esse AM1, AM2, AM3 eu guardei nessa matrizinha, nesse vetor que eu chamei de AB, tá bom? Então são esses caras aí, beleza? Então é isso. Ó, eu estou resolvendo essa coisa aqui, uma cadeia que vai até 200 mil átomos, né? E eu estou fazendo aqui ó, um tempo de 10 a quinta com a precisão de 9 vezes 10 a menos 3, que é da ordem de 0,01, né? Se eu fizer isso no Range-Code, explode com 20 mil unidades de tempo. 20 mil unidades de tempo ele explode, ele dá problema na precisão e não tem conservação da energia, entendeu? Já com esse método, não, ele vai bem até os 100 mil numa velocidade bem mais rápida e com boa precisão, entendeu? Com boa precisão numérica. Beleza, gente? Pronto, é isso aí. Como eu disse, é um vídeo não tão mastigadinho, já para um pessoal que já está com a mão na massa nessa coisa dessas equações diferenciais, né? E que está tentando implementar aí a fórmula do Adams de 8ª ordem para resolver equações diferenciais. Vale para qualquer equação diferenciais. Ele tem problemas de instabilidade, certo? Então, você tem que, digamos, regular, né? Escolher de uma forma inteligente esse ΔT. Eu faço alguns testes
de convergência. Assim. Basicamente eu vou escolhendo alguns valores de ΔT e vou vendo se eles têm uma certa estabilidade. Eu não faço nenhum teste sofisticado, não. Mas ele às vezes oscila um pouco. Às vezes se você aumenta um pouquinho o ΔT, ele explode. Ele realmente é um pouco instável, né? Isso a gente sabe. Mas na média, pelo menos para as equações diferenciais que eu trabalhei, se você mantém o ΔT aí nessa faixa de 10 a menos 3 ou 10 a menos 2, ele é muito estável, muito assim poderoso para resolver essa classe de equações diferenciais. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que tenha ficado claro aí. Um abraço aí para vocês. Tudo de bom, viu? Até mais.